Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A sala de treino estava lotada naquela noite, impregnada com o cheiro de suor e o som abafado das luvas de boxe batendo nos sacos de pancada. As paredes estavam cobertas de posteres amarelados de campeões locais, e o assoalho rangia sob os pés. Todos sabiam que Marcos, o lutador mais temido da cidade, treinava ali todas as noites. Alto, musculoso e com um ego à altura do seu tamanho, ele inspirava tanto medo quanto admiração. Naquela noite algo, ou melhor, alguém, chamou sua atenção. Uma mulher esbelta, quase frágil, estava parada num canto, observando atentamente. Seus cabelos estavam presos num rabo de cavalo, seus olhos castanhos fixos em cada movimento com intensidade. À primeira vista, ela parecia insignificante. Mas havia uma determinação silenciosa em seu olhar que inquietou Marcos sem que ele soubesse por quê. O que uma mulherzinha como você poderia querer fazer aqui? Zombou Marcos, sua voz ecoando pela sala. A plateia caiu na gargalhada, compartilhando de sua diversão. A mulher não se mexeu, não tremeu, não disse nada. Sua compostura contrastava fortemente com a arrogância de Marcos, tornando-a ainda mais intrigante. Murmúrios começaram a circular entre os espectadores. Ela não é nada assustadora. Vocês acham que ela vai brigar? A mulher permaneceu imóvel, mas um leve sorriso surgiu em seus lábios, quase imperceptível, como se ela soubesse algo que ninguém mais poderia adivinhar. Marcos deu um passo à frente, preparando-se para humilhá-la diante de todos. Queria provar que ninguém, e principalmente não uma mulher tão pequena, poderia enfrentá-lo. Mas o que ele não sabia era que aquela mulher não era uma pessoa comum. Ela havia passado anos dominando técnicas que poucos lutadores conseguiam compreender, e naquela noite, estava pronta para mostrar que a força nem sempre reside nos músculos, mas sim na precisão, na compostura e no espírito. A tensão aumentou na sala. Todos os espectadores prenderam a respiração. Marcos pensou que se divertiria ridicularizando aquela mulher. A pequena mulher, porém, já sabia como derrubar o gigante arrogante. A sala ainda estava cheia da algazarra dos espectadores, todos os olhos fixos em Marcos. Ele estava no centro do ringue improvisado, peito estufado, pronto para zombar da pequena mulher que estava a poucos metros de distância. Então me diga, disse ele com um sorriso zombeteiro, você realmente acha que pode me vencer? Uma gargalhada irrompeu na sala. Alguns espectadores balançaram a cabeça em sinal de dúvida, outros murmuraram entre si, divertidos. A mulher, Lisa, permaneceu imóvel, com um olhar fixo e uma compostura quase irritante. Você está vendo o que eu estou olhando? Marcos continuou, aproximando-se dela. Até o seu sorriso é patético. Mas Lisa não respondeu. Respirou fundo, como se buscasse reunir uma energia silenciosa que ninguém havia notado até então. Seu corpo, embora esguio, parecia pronto para saltar a qualquer momento. Um espectador ousou gritar, vamos lá, Lisa. Mostre-nos o que você sabe fazer. O desafio foi lançado. Lisa assentiu levemente sem dizer uma palavra, e deu um passo à frente. Cada movimento seu era fluido e preciso, revelando um domínio que ninguém suspeitava. Marcos zombou e fez um gesto exagerado, como se quisesse provocá-la ainda mais. Você acha mesmo que pode me enfrentar, garotinho? Ele avançou rapidamente pensando que seria fácil. Mas antes mesmo que pudesse tocar em Lisa, ela se esquivou com uma velocidade surpreendente, seus movimentos graciosos desafiando a gravidade. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. Então, num instante, ela agarrou o braço de Marcos, usou o impulso contra ele e o atirou ao chão com incrível precisão. O impacto foi tão forte que a sala ficou em silêncio por um momento, incrédula com o que acabará de acontecer. Marcos, atordoado e estupefato, mal conseguiu se levantar, com os olhos arregalados, incapaz de esconder a surpresa e a vergonha. Lisa permaneceu ereta e calma, o olhar repleto de uma determinação silenciosa. Ela não sorria, mas um leve brilho de satisfação reluzia em seus olhos. A pequena mulher que todos subestimavam acabará de provar que não era apenas capaz de se defender. Ela podia subjugar pessoas arrogantes sem esforço algum. Os espectadores então começaram a aplaudir, primeiro timidamente, depois cada vez mais alto, gritando seu nome. Marcos, por sua vez, percebeu que aquela luta não seria apenas uma afronta física, mas também um golpe em seu ego. Marcos ficou atônito, mas seu orgulho o impedia de admitir a derrota. Ele se levantou lentamente com os olhos fascando. A multidão, empolgada com o resultado inesperado, prendeu a respiração. Ninguém jamais vira Marcos assim, surpreso, desequilibrado, encarando um oponente que considerava insignificante.
Foi pura sorte, resmungou ele, cerrando os punhos. Não vai acontecer de novo. Lisa, calma e serena, deu um passo em direção a ele, seus movimentos calculados, quase como uma dança. Ela não demonstrava nem medo nem raiva. Sua única arma parecia ser seu domínio perfeito da arte do combate. Marcos desferiu um ataque rápido, um soco para intimidar. Mas Lisa esquivou-se mais uma vez com movimentos precisos e velozes. Num instante agarrou o braço dele e torceu, desequilibrando-o completamente. Marcos cambaleou surpreso novamente. A multidão irrompeu em murmúrios. Como ela faz isso? Ela é incrível. Os espectadores começavam a entender que aquilo não era simplesmente um confronto entre um homem forte e uma mulher frágil. Lisa possuía um passado que ninguém imaginava, anos de treinamento intensivo em artes marciais. Uma disciplina silenciosa que transformava cada movimento em uma arma formidável. Marcos tentou uma nova abordagem mais agressiva, na esperança de dominar Lisa com sua força bruta. Mas ela antecipou cada movimento seu, usando seu peso e velocidade contra ele. Cada ataque que ele desferia se voltava contra ele, cada passo que dava o aproximava do chão. Naquele exato momento, alguns espectadores se levantaram, aplaudindo Lisa com admiração. Até os mais céticos não podiam negar o óbvio, ela estava no controle total. Marcos começou a sentir o pânico se alastrar, uma sensação que nunca havia experimentado antes. E ao tentar um último movimento, Lisa executou um arremesso perfeito, derrubando-o de joelhos, completamente dominado. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala por alguns segundos, antes que aplausos e gritos de admiração irrompessem, preenchendo o ar com uma energia eletrizante. Marcos, o lutador arrogante, finalmente entendeu que naquela noite ele não estava sendo desafiado apenas fisicamente. Ele estava enfrentando uma lição de humildade e autocontrole que jamais imaginara. Marcos, vermelho de raiva e humilhação, tentou se levantar com as mãos trêmulas. Todos os presentes podiam ver que seu ego acabará de sofrer um golpe brutal. A sala inteira prendeu a respiração, fascinada pela cena que se desenrolava diante deles. Não é possível, murmurou Marcos, incapaz de esconder sua incredulidade. Ele havia subestimado Lisa e estava pagando o preço por sua arrogância. Lisa, por sua vez, avançou lentamente em direção a ele, cada passo imbuído de confiança e compostura. Ela não o encarou com ódio ou vingança, mas com uma determinação tranquila, quase didática. Sabia que aquele momento de humilhação era uma lição tanto para Marcos quanto para todos os espectadores. Marcos tentou um movimento defensivo, mas Lisa usou sua velocidade e precisão para interceptá-lo. Em um movimento fluido, ela o derrubou novamente, desta vez com uma pequena rasteira que o deixou sentado, completamente atordoado. Os espectadores explodiram em risos e admiração. Quem diria que uma mulher tão pequena conseguiria derrubar o Marcos? Murmurou alguém na multidão. Outros assentiram, impressionados com a técnica perfeita de Lisa. Marcos, humilhado publicamente, tentou retomar seu discurso arrogante, mas suas frases permaneceram incompletas, interrompidas por sua própria confusão. Ele nunca havia enfrentado uma oponente capaz de antecipar cada movimento seu e usar sua força contra ele. Lisa permaneceu ereta e imóvel, dominando a cena com sua mera presença. Ela não riu, não zombou. Seu poder residia não na força bruta, mas na precisão, na calma e no controle absoluto de cada gesto. Marcos tinha plena consciência de que sua derrota não era apenas física, mas simbólica, a arrogância de um gigante subjugada pela maestria silenciosa de uma mulher. Enquanto a multidão continuava a aplaudir e a gritar seu nome, Lisa lentamente virou as costas para Marcos, deixando para trás uma lição que ninguém jamais esqueceria. Nunca subestime ninguém, não importa a aparência. Marcos, ainda vermelho de raiva, levantou-se, cerrando os punhos. Seu ego estava profundamente ferido, e ele se recusava a admitir que Lisa o havia dominado completamente. Isso não acabou, rosnou ele, pronto para usar toda a sua força para retomar o controle. Ele lançou-se numa série de ataques rápidos, golpeando o ar ao redor de Lisa numa tentativa desesperada de intimidá-la ou derrubá-la. Mas Lisa, calma como sempre, esquivou-se de cada movimento com uma fluidez desconcertante. Seus movimentos pareciam quase prever as intenções de Marcos. Em um dado momento ele tentou um chute giratório potente, pensando que seu tamanho e força seriam suficientes para derrubá-la. Lisa segurou seu pé no meio do movimento e, aparentemente sem esforço, usou o impulso de Marcos para fazê-lo cair de volta no chão. A sala explodiu em aplausos e vivas, o espanto em cada rosto era palpável. Marcos, ofegante e frustrado, tentou então um movimento mais complexo, combinando força e estratégia.
Mas Lisa antecipou perfeitamente cada movimento seu. Ela se moveu com precisão cirúrgica, transformando a agressividade de Marcos em completa desvantagem. Cada tentativa de contra-ataque o aproximava da humilhação pública. Incrível! Murmurou alguém na multidão. Ela realmente lê cada movimento dele. Marcos finalmente entendeu que aquela não era uma luta normal. Lisa não era apenas rápida ou forte. Ela possuía um domínio do corpo e da mente que superava tudo o que ele já havia enfrentado. Cada ataque que ele desferia era revertido contra ele com uma elegância aterradora. Ao final da cena, Marcos estava de joelhos, respirando com dificuldade, incapaz de continuar. Lisa, imóvel e serena, observava-o calmamente. Ela não havia apenas vencido a luta física, havia conquistado a vitória sobre o orgulho e a arrogância. A multidão em festa compreendeu que naquela noite Marcos não apenas havia sido derrotado, ele havia aprendido uma lição com alguém que considerava fraco demais para ser seu oponente. Lisa transformará uma zombaria em uma demonstração de poder silencioso e irresistível. O silêncio na sala deu lugar a um murmúrio coletivo. Todos queriam entender como uma mulher tão frágil conseguia dominar Marcos, o lutador mais temido da cidade. Os espectadores trocavam olhares atônitos, alguns sussurrando: ela deve ter um passado secreto. Lisa, sempre calma, enxugou delicadamente o suor da testa e respirou fundo. Ela nunca buscará a fama e, no entanto, naquela noite, demonstrara toda a extensão de seu talento. Seu olhar estava fixo em Marcos, que se levantava lentamente, com o rosto marcado pela humilhação. Uma espectadora aproximou-se e sussurrou para a vizinha: ela era campeã de judô. Há alguns anos. Ninguém sabia. Os espectadores ficaram atônitos. Essa revelação finalmente deu sentido ao que acabavam de ver. Cada movimento de Lisa era calculado, cada esquiva, cada arremesso. Demonstrava anos de treinamento e disciplina. Enquanto isso, Marcos sentiu sua arrogância se dissipar. O que ele havia confundido com fragilidade era, na realidade, uma camuflagem perfeita para ocultar um talento excepcional. Ele estava enfrentando não apenas um oponente, mas uma força que jamais imaginara. Lisa deu mais um passo à frente, desta vez para mostrar que não tinha intenção de ferir ninguém. Ela não buscava vingança nem uma demonstração gratuita de força. Seu andar preciso e controlado era uma lição silenciosa de respeito, autocontrole e poder oculto. Marcos baixou ligeiramente a cabeça, incapaz de responder. Ele acabará de aprender, através de sua própria derrota, que a força nem sempre é visível e que tamanho ou gênero nada tem a ver com coragem ou competência. Os aplausos no salão se intensificaram. Lisa não apenas havia vencido uma batalha, ela havia conquistado a admiração e o respeito de todos, inclusive de Marcos. A lição era clara para todos. Nunca, jamais subestime alguém que pareça frágil. Naquela noite a reputação de Lisa começou a se espalhar. A pequena mulher que parecia insignificante era, na realidade, uma campeã capaz de derrotar qualquer oponente, inclusive os lutadores mais arrogantes. Marcos, ainda ofegante e vermelho de frustração, endireitou-se mais uma vez. Seu orgulho estava sofrendo mais do que seus músculos. Ele nunca havia enfrentado um oponente capaz de antecipar cada movimento seu. A multidão fascinada prendeu a respiração. Marcos sabia que precisava tentar algo para salvar um pouco de seu orgulho, mas ainda não sabia que estava caindo direto na armadilha de Lisa. Você acha que pode continuar assim? Disse ele em tom forçado, tentando recuperar sua arrogância. Lisa, impassível, observava-o com calma. Seu corpo parecia leve, porém implacável, cada movimento calculado com perfeita precisão. Ela não precisava gritar nem atacar com violência, seu mero autocontrole era suficiente para lidar com a situação. Marcos atacou novamente mais agressivo, combinando força e velocidade. Mas Lisa antecipou seus movimentos perfeitamente. Com um movimento fluido, ela desviou o braço dele, girou-o e então usou o impulso de Marcos para jogá-lo no chão com um movimento rápido e preciso. Desta vez, ele caiu de costas, incapaz de se levantar imediatamente. Os espectadores irromperam em aplausos e exclamações de espanto. O gigante arrogante estava no chão, e a pequena mulher, calma e serena, permanecia de pé, quase imóvel, imponente apenas com sua presença. Marcos piscou, incapaz de compreender como fora tão completamente enganado por alguém que considerava inferior. Um espectador sussurrou: isto é mais do que uma luta, é uma demonstração de controle absoluto. Marcos sentiu uma onda de vergonha o invadir. Seu ego, construído sobre anos de vitórias e intimidação, acabará de ser completamente destruído pela força silenciosa de Lisa. Ele não havia perdido apenas fisicamente, havia perdido simbolicamente, diante de todos aqueles que ousaram desafiá-lo.
Lisa deu um passo para trás e cruzou os braços, sua postura calma e ereta refletindo poder e controle. Ela não estava sorrindo, mas seu olhar denunciava uma leve satisfação. Ela havia transformado um momento de zombaria e desafio em uma demonstração brilhante. A verdadeira força não é medida por tamanho, gênero ou brutalidade, mas por domínio, técnica e autoconfiança. Marcos, ofegante e atordoado, finalmente percebeu a verdade. Ele acabará de aprender uma lição que ninguém poderia esquecer. Naquela noite, a pequena mulher não só havia subjugado o lutador, como também destruído sua arrogância e autoconfiança. Marcos estava de joelhos, sem fôlego, com o rosto marcado por surpresa e humilhação. Ele sempre acreditara que sua força e tamanho seriam suficientes para impressionar e dominar. Mas Lisa acabará de lhe mostrar que a arrogância podia ser superada pelo controle e pela calma. A multidão, em êxtase, aplaudia e gritava o nome de Lisa. Alguns estavam de pé, ovacionando cada movimento preciso que ela fazia. A pequena mulher transformará o que poderia ter sido mera zombaria em uma verdadeira lição de respeito e humildade. Lisa aproximou-se de Marcos lentamente sem qualquer animosidade. Estendeu a mão com uma confiança serena, um convite para reconhecer não apenas a sua derrota, mas também o valor do respeito mútuo. Marcos hesitou com o olhar fixo na mão estendida. Seu orgulho lutava contra sua consciência, mas ele finalmente entendeu que recusar o gesto apenas prolongaria a humilhação. Com um suspiro, ele pegou a mão de Lisa, e a plateia saudou o gesto com aplausos entusiasmados. Você é incrível, murmurou ele, ainda de joelhos com a voz repleta de respeito. Lisa esboçou um leve sorriso e respondeu calmamente. A força não se mede pela aparência, Marcos. Você precisa respeitar seus oponentes e permanecer humilde. Naquele momento, Marcos compreendeu que aquela luta tinha sido muito mais do que um confronto físico. Ele aprenderá, através da dor e da humilhação, que o verdadeiro poder reside tanto no coração e na mente quanto nos músculos. A multidão começou a falar de Lisa com admiração. Sua compostura, sua técnica e sua capacidade de dominar uma adversária renomada a tornavam um exemplo a ser seguido. Marcos, por sua vez, levantou-se lentamente, desta vez sem arrogância, e aceitou silenciosamente que agora o respeito era devido a Lisa. Essa cena marcou uma virada. Não era mais simplesmente a luta de uma mulher contra um homem arrogante, mas uma história de vitória sobre o preconceito, o orgulho e as aparências. A mulher pequena, discreta, porém formidável, havia conquistado o respeito de todos, e Marcos jamais a esqueceria. Os dias que se seguiram à luta foram repletos de sussurros e conversas por toda a cidade. Nas academias de luta, nas ruas e até mesmo nos cafés, o nome de Lisa estava constantemente na boca de todos. As pessoas não falavam mais apenas de Marcos e sua arrogância, mas principalmente da pequena mulher que o derrotara com tamanha maestria que ninguém poderia ter imaginado. Marcos, por outro lado, lutava para recuperar sua antiga confiança. Seu ego havia sido profundamente abalado e ele agora percebia o quanto havia subestimado os outros. Cada sessão de treinamento se tornou uma experiência humilhante. Ele começou a observar as técnicas dos outros, a ouvir seus conselhos e a reconhecer o valor de talentos que antes teria desprezado. Lisa, por sua vez, não buscava a glória. Ela continuou seu treinamento, disciplinada e focada, mas seu exemplo agora inspirava meninas e meninos na academia. Muitos vinham simplesmente para vê-la, para aprender com sua compostura e calma diante da adversidade. Certa tarde, Marcos a encontrou no quarto, desta vez não para brigar, mas para aprender. Lisa, eu quero entender. Mostre-me como você faz, disse ele, com a voz carregada de uma mistura de respeito e vergonha. Lisa assentiu com um sorriso gentil. Não se trata apenas de força física, Marcos. Trata-se de disciplina, foco e autocontrole. Se você quer melhorar, precisa se conhecer antes de tentar vencer os outros. Assim começou um novo capítulo para Marcos. O que ele acreditava ser uma afronta humilhante transformou-se em uma oportunidade de crescimento. Graças a Lisa, ele compreendeu que a humildade não era uma fraqueza, mas sim uma força. Os espectadores e outros lutadores que acompanharam a história começaram a ver Marcos de forma diferente. Sua transformação, inspirada pela pequena mulher que ele antes subestimara, tornou-se um exemplo. Sempre é possível mudar e aprender, mesmo depois de ser humilhado. Lisa, por sua vez, manteve-se fiel a si mesma, discreta, focada, mas agora reconhecida como uma força real, capaz de superar os mais arrogantes e inspirando respeito em toda a cidade. Após a famosa luta, o nome de Lisa passou a circular por toda a cidade e além. As pessoas falavam daquela mulher pequena que derrotara Marcos, o lutador arrogante com controle perfeito.
Nas academias de judô, os jovens vinham não só para aprender judô ou artes marciais, mas também para observar Lisa e compreender sua filosofia de força e respeito. A mídia local começou a se interessar por ela. Um dos artigos tinha o título: A Mulher que Derrubou o Gigante. A história de Lisa. A história foi amplamente divulgada nos jornais. As entrevistas revelaram uma pessoa humilde, que se recusava a se vangloriar e insistia que a verdadeira força residia na disciplina e no autocontrole. Marcos, por sua vez, havia mudado. Agora ele era atencioso com os outros, respeitoso com todos os oponentes, e seu orgulho infundado havia dado lugar a um desejo genuíno de aprender. Ele continuou treinando ao lado de Lisa, tomando notas, observando cada movimento, consciente de que sua arrogância passada quase havia destruído sua reputação. Nas ruas, meninas e meninos se inspiraram em Lisa. Alguns começaram a se matricular em clubes de artes marciais para desenvolver não apenas sua força física, mas também sua paciência e controle emocional. Lisa não havia apenas vencido uma luta, ela havia semeado a semente da coragem e da perseverança em toda uma geração. Certo dia, durante uma demonstração pública, Lisa mostrou novamente suas técnicas, explicando os movimentos, as estratégias e a importância de manter a calma diante da adversidade. Marcos, ao seu lado, não escondeu mais sua admiração e participou ativamente, tornando-se um exemplo de transformação graças à lição que receberá. A cidade havia compreendido uma verdade essencial: a força não se media apenas pelos músculos ou pelo tamanho, mas pelo autocontrole, pela coragem e pela capacidade de inspirar os outros. Lisa se tornará uma lenda viva, não por arrogância, mas por excelência, disciplina e integridade. Este capítulo da vida dela marcou uma virada. De simples espectadora à heroína local, Lisa provou que o verdadeiro poder não se vê por fora, mas se sente na determinação, no controle e no respeito que se impõe sem levantar a voz. Nas semanas que se seguiram, Lisa tornou-se um verdadeiro ícone na cidade. Seu feito contra Marcos deixou de ser apenas uma lembrança espetacular e se tornou um símbolo de coragem, disciplina e autocontrole. Os ginásios de treinamento se enchiam de jovens que vinham não só para aprender a lutar, mas também para compreender a filosofia que ela personificava: respeito, paciência e humildade. Marcos, transformado, continuou a treinar ao lado dela. Antes arrogante e dominador, agora era atencioso, humilde e ávido por aprender. Ele compartilhou sua experiência com os outros, relatando como havia subestimado Lisa e como ela o fizera repensar sua visão de força. Seu exemplo mostrou que até os mais orgulhosos podiam mudar, desde que permanecessem abertos ao aprendizado e à humildade. Lisa, discreta, porém radiante, jamais buscou os holofotes. Contudo, cada movimento seu, cada demonstração que apresentava, cativava e inspirava. Crianças, adolescentes e até adultos vinham vê-la, fascinados por sua compostura e serenidade. Ela ensinava que o verdadeiro poder não se mede pela força bruta, mas pelo autocontrole, pela estratégia e por uma confiança serena. Certo dia, durante uma grande demonstração pública, Lisa enfrentou uma nova adversária, uma jovem e promissora lutadora. Com paciência e precisão, ela demonstrou como usar a força da oponente contra ela, como manter a calma sob pressão e como vencer não por arrogância, mas por inteligência e técnica. Marcos, ao seu lado, orientava os espectadores e alunos, transformados pela lição que receberá de Lisa. Ao final da demonstração, a multidão irrompeu em aplausos e vivas. Lisa sorriu levemente e modestamente enquanto Marcos, agora humilde, permanecia agradecido ao seu lado. A pequena mulher que fora alvo de zombaria no início da história não apenas derrotara um lutador arrogante, como também inspirara toda uma comunidade a buscar autocontrole, respeito e perseverança. Naquele dia ficou claro para todos que o verdadeiro poder não residia no tamanho, na força ou na arrogância, mas na coragem, na disciplina e na capacidade de inspirar os outros. Lisa não era mais apenas uma campeã. Ela se tornará uma lenda viva, um exemplo do que significa ser verdadeiramente forte. E nesta cidade, de agora em diante, ninguém jamais ousaria subestimar ninguém, independentemente de seu tamanho ou aparência.